E aí galera, beleza? Esse vídeo então é resolvendo a lista de exercícios sobre o princípio fundamental da contagem. Lembrando que o princípio fundamental da contagem é quando a gente é composto por etapas sucessivas e independentes, onde a primeira etapa ela ocorre de M maneiras, então ela tem M possibilidades, e a segunda etapa tem N maneiras de serem escolhidas, a terceira e a quarta, a quinta, assim por diante. Para a gente resolver quantas possibilidades a gente vai ter no total, a gente pega o número de possibilidades da primeira, multiplica pelo número de possibilidades da segunda. Nesse caso, M vezes N, tá? Um exemplo aqui é escolhendo uma roupa com parte superior e inferior, onde para a parte superior, que seria uma camiseta, a gente tem 4 possibilidades. E a parte inferior, que seria a escolha da calça, por exemplo, a gente tem 2 possibilidades. Então, o total de possibilidades que a gente tem para fazer uma roupa, uma combinação ali, é 4 vezes 2, que dá 8, certo? Agora vamos para a lista de exercícios, então. Na primeira questão, suponha que tenha sido criada uma mini loteria esportiva cujo cartão de apostas contenha apenas 5 jogos de futebol, tá? Então, o cartão de apostas contém 5 jogos de futebol. Número 1, ele é um cartão. Aqui vamos tentar representar ele com 5 espaços para fazer a aposta, tá? O apostador, ao preencher o cartão, deve assinalar para cada jogo apenas uma das possibilidades: a vitória de um time, sua derrota ou empate. Então aqui a gente pode, por exemplo, pôr vitória no primeiro jogo, empate um E, derrota um D, vitória e vitória, tá? Essa seria uma das possibilidades. Desse modo, de quantas maneiras distintas um apostador pode preencher um desses cartões? Bom, vamos pensar o seguinte, ele pode pôr V para vitória, E para empate e D para derrota. Logo, cada uma das apostas eles tem 3 possibilidades. Então, na primeira casinha ele vai ter 3 possibilidades, no primeiro evento 3, no segundo evento, que é o segundo jogo, 3, no terceiro evento, que é o terceiro jogo, 3, no quarto evento, que é o quarto jogo, 3, e no quinto evento e último ele vai ter 3. Logo, se ele tem 3 possibilidades em cada um do evento, a possibilidade totais que a gente tem de fazer preencher esse cartão de apostas é a multiplicação de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 3 na quinta, que dá 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, e 81 vezes 3, 243. 243 é a resposta da primeira questão. Vamos lá para a segunda. Num acidente rodoviário, após ouvir várias testemunhas, conclui-se que o motorista culpado pelo acidente dirigiu um carro cuja placa era constituída de 2 vogais, então 2 vogais A, E, I, O e U, distintas. Então a primeira vogal tem que ser diferente da segunda. E 4 algarismos diferentes, também os algarismos têm que ser diferentes. Sendo que o algarismo das unidades, então unidade, que é o último algarismo, era o 5. Isso não facilitou o trabalho da polícia, pois o número de placas suspeitas é D. Vamos lá, questão 2. De princípio fundamental da contagem. A gente tem uma placa, que ela é composta por duas vogais, tá? Então, vou botar aqui V de vogais, tá? E 3 algarismos. 4 algarismos, perdão. 4 algarismos. O último é o número 5. Vamos botar entre parênteses aqui que é o número 5. Então, para o último algarismo, a gente tem apenas uma possibilidade, que é o número 5. Ele tem que ser o número 5, tá? Para a primeira vogal, bom, no alfabeto a gente tem 5 vogais. Então, para a primeira vogal, a gente tem 5 possibilidades. Para a segunda vogal, a gente não pode mais usar a vogal que a gente usou na primeira. Então, para a segunda, a gente vai ter 4 possibilidades somente, certo? Nos algarismos, a gente vai ter, para o primeiro algarismo, 9 possibilidades, porque o 5 já foi usado. Então, de 0 a 9, a gente não pode usar o 5. Então, aqui a gente tem 9 possibilidades. No segundo algarismo, a gente vai ter 8, porque não pode usar nem o 5, nem o algarismo que foi usado aqui no primeiro. E assim, a gente vai ter 7 no terceiro algarismo. Para chegar no resultado agora, basta multiplicar tudo. Certo? Vamos pegar aqui a calculadora. 5 vezes 4 vezes 9 vezes 8 vezes 7, tá? A gente tem um total de 10.080 possibilidades, certo?
Vamos lá então para a questão número 3. Tá? Questão número 3 é da UFURGS. Para colocar preço em seus produtos, uma empresa desenvolveu um sistema simplificado de código de barras formado por 5 linhas separadas por 4 espaços. Então são 5 linhas e cada linha é separada por um espaço. Tá? A gente pode preencher de novo, linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço, linha. Então, 1, 2, 3, 4, 5 linhas separadas por 1, 2, 3, 4 espaços, certo? Pode ser usadas linhas de 3 larguras possíveis e espaços de 2 larguras possíveis. Então, para cada linha a gente tem 3 possibilidades e para cada espaço a gente tem 2. Então, aqui em linha a gente vai ter 3, espaço 2. Linha 3, espaço 2. Linha 3, espaço 2. Linha 3. Opa, esse 3 aqui saiu invertido. Linha 3, espaço 2. Linha 3. O número total de preços que podem ser representados por esse código é de... Bom, a gente pode multiplicar, ou ainda se a gente quiser simplificar esse cálculo, a gente tem o 3 sendo multiplicado 5 vezes, então 3 na quinta vezes 2 na quarta. A gente viu antes que 3 na quinta é 243, vezes 2 na quarta dá 16. 243 vezes 16 dá 3.888. Resposta, letra D. Certo? Vamos seguindo então para número 4. Na número 4 a gente tem uma questão do Enem de 2007. Estima-se que haja no Acre 2009 espécies de mamíferos distribuídas conforme a tabela abaixo. Tá? Aqui a gente tem a tabela, vamos ler primeiro para ver o que pede. Deseja-se realizar um estudo comparativo entre 3 dessas espécies de mamíferos. Uma do grupo cetáceo, outra do grupo primata e a terceira do grupo roedores. O número de conjuntos distintos que podem ser formados com essas espécies para esse estudo é igual a... E atrás só tenho as respostas para marcar. Então, para o primeiro evento a gente quer um animal do grupo cetáceo. Para o segundo evento, a gente quer um animal do grupo primata. E para o terceiro evento, a gente vai querer um animal do grupo roedores. São 3 eventos independentes entre si e sucessivos. Então, vamos lá. Para o cetáceo, a gente vai ter... cetáceo a gente tem 2 espécies. Certo? Para o primatas, a gente vai ter 20 espécies. E de roedores a gente tem 33. Logo, se a gente fizer toda essa multiplicação de 2 vezes 20, 40, e 40 vezes 33 dá 1320. Certo? Que aqui na nossa folha seria a resposta A. Então, letra A, número 4. E vamos lá para a nossa última questão de princípio fundamental da contagem, certo, pessoal? A última questão também é de Enem 2017, de uma prova PPL, para pessoas privadas de liberdade. Então a questão fala que desde 1999 houve uma significativa mudança nas placas dos carros particulares em todo o Brasil. As placas, que antes eram formadas apenas por 6 caracteres alfanumérico, então compostas de letra e números, foram acrescidas de uma letra, passando a ser formadas por 7 caracteres, sendo que dos 3 primeiros caracteres devem ser letras, dentre 26 do alfabeto, então o alfabeto é composto por 26 letras, e os 4 últimos devem ser algarismos de 0 a 9. Essa mudança possibilitou a criação de um cadastro nacional unificado de todos os veículos licenciados e ainda aumentou significativamente a quantidade de combinações possíveis de placas, não sendo possível utilizar as placas em que todos os algarismos que sejam iguais a 0. Nessas condições, a quantidade de placas que podem ser utilizadas é de... Bom, a nossa placa ela é formada por 7 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres, certo? Onde a gente tem as 3 primeiras são letras do alfabeto, então vamos chamá-las aqui de L, e as 4 últimas são dígitos, algarismos, então vamos chamar de A.
certo? Nas letras a gente tem 26 possibilidades em cada letra. E nos algarismos a gente tem de 0 a 9, então a gente tem 10 possibilidades, tá? Nesse momento a gente vai tratar 10 possibilidades. Se a gente viu aqui que eles não estão fazendo a multiplicação, então se a gente simplificar isso aqui, a gente tem 26 na 3, porque a gente multiplica ele 3 vezes 10 na quarta. Só que a gente tem um caso que a gente não pode considerar, que é quando todas as placas são iguais a zero. Então, de todas essas combinações possíveis com os algarismos, a gente tem que descontar uma combinação, que vai ser quando o único caso quando todos os algarismos forem iguais a zero. Não vai ter mais que uma combinação. Uma combinação só dessas aqui dos algarismos vai ser igual a zero. Então a gente tem que descontar 1. Sendo assim, a nossa resposta da número 5 é a letra C. E assim é a resolução de todas as questões de princípio fundamental da contagem da nossa apostila.